As crianças devem ou não dormir na cama dos pais? Isso depende da situação. Teoricamente, não. Até porque eu sou educadora de infância. Teoricamente, não. Há situações em que cada um é que deve saber responder. A minha dormiu na minha, ainda hoje, se for preciso, dorme comigo na cama, por isso. Não sei, acho que vai da cabeça de cada um. Na prática, não é bem assim. Porquê? Porque é mais cómodo pegar no menino e levar para a cama. Não é grande ideia. Porquê? Quando são pequeninos, podem os pais ao mexer-se abafá-los, fazer-lhes mal. O meu filho também já tem 15 anos, é diferente. Mas sei quando são pequeninos as coisas ficam complicadas. Mas temos que manter a ordem porque é saudável. Cada um no seu canto e temos que nos respeitar. Até há 3 a 4 dias. E que idade tem o seu filho? A minha filha tem 10 anos. Faz 11 em setembro. Não. Porquê? É porque acho que não é justo estar a dormir na cama dos pais. Não é justo para a criança ou não é justo para os pais? É justo para os dois. Nem para a criança, nem para os pais. Cada um na sua cama? Cada um na sua cama, exatamente. Todas as crianças são diferentes. Porque eu tenho 2 filhos e ela não é a primeira. O meu filho também foi exatamente a mesma coisa. Acho que eles fazem isto por conforto também. Se houver possibilidade de existir um quarto individual, é sempre bom, não só por uma questão dos pais em si, terem a sua liberdade para poderem estar no seu quarto, mas também para as próprias crianças aprenderem a estar sozinhas e terem o seu espaço. Não. Porquê? Porque a cama dos pais é dos pais, eles devem dormir na cama deles. E quando as crianças, à meio da noite, vão para a cama dos pais, o que é que os pais devem fazer? Devem ser benevolentes, dar-lhes assim uns carinhos, deixar que eles adormeçam e depois pegarem neles e voltá-los a pôr na cama deles. Pelo menos não eduquei a minha filha dessa maneira e eu acho que não é muito bom para eles. Eu acho que eles devem ter o espaço deles, connosco, mas o quanto basta, não na caminha deles. Acho que deve-se iniciar logo de pequeninos, é melhor para a criança. Olha, eu estava à espera de que houvesse aqui uma certa, enfim, polémica, uns sim, outros não, mas eu acho que houve quase um consenso. Mas aqui no estúdio houve aqui... Sim, no estúdio foi diferente. Mas Quem acha que os filhos podem à vontade dormir na cama dos pais, que ponha lá a mão no ar. Quem acha que sim? Temos aqui 2 senhoras, 3, 4... E quem acha que não, faz favor de levantar a mão. É a maioria. É a maioria. Olá, Teresa, bom dia. Bom dia. Então, vamos então à magna questão. Porque há muitas nuances neste deixar dormir, não é? Com que idade é que as crianças devem dormir, passar a dormir sozinhas no seu espaço, havendo naturalmente um espaço para isso? Um espaço para isso. Claro. De facto, esta é uma questão muito importante e é uma questão que surge muito no consultório quando as coisas já... estão numa fase muito avançada. Exato, já estão numa situação muito avançada. Mas para quem foi pai agora? Para quem foi pai agora, o que se aconselha e acentuo que não sou eu que aconselho, mas os estudos apontam para aí, e de facto eu concordo inteiramente, que seja entre os 4 e os 6 meses que a criança passe para o seu quartinho. Já há a possibilidade de haver uns soninhos mais prolongados, já há a possibilidade de facto de se adaptar ao seu espaço sem problemas, sem haver aquele problema da angústia de separação que há por ali pelo 7º mês. E não vai haver? E a sensação de abandono? Não, João Paulo, isto é assim. Nós temos, ao longo do nosso desenvolvimento, etapas que devemos ir cumprindo, ou seja, tal como numa certa altura começamos a falar, começamos a andar, alguns nem gatinham, começam logo a andar. Enfim, todas essas etapas são normais no sentido de nós atingirmos uma certa autonomia. E dentro dessa linha de desenvolvimento, digamos assim, existe também a questão do dormir sozinho. Mal será que nós cheguemos à adolescência, e eu conheço alguns casos, infelizmente, que não são capazes de dormir sozinhos. Na adolescência? Na adolescência. Basta haver
um pesadelo, que todos nós o temos, e levantam-se e vão a correr para a cama dos pais. Não é? Exatamente, Júlia. Isto é um absurdo. As pessoas, as crianças têm que ir sendo preparadas desde pequeninas. Eu entendo que angustiará mais os pais colocar uma criança tão pequenina no seu quarto. Há muita questão daquele fantasma que paira sobre os pais quando os bebés são muito pequeninos, que é a morte súbita. Sim. Eles não estão ali e eles acham que, estando ali ao lado, podem ouvir a respiração ou ouvir a falta dela. Não, João Paulo. Pode acontecer mesmo com os pais ao lado. Esse é um dos argumentos das pessoas que são a favor de realmente que os filhos durmam com os pais até muito tarde. Mas também temos o outro lado da questão. Há muitas mortes, sobretudo nos Estados Unidos, onde estas coisas são muito mais discutidas do que cá em Portugal. Há muitas mortes por estrangulamento, os pais adormecem em cima do bebê, sem dar por isso. Portanto, há esse risco todo. E numa caminha ao lado? Numa caminha ao lado, assim, cai-se um bocadinho no mesmo, mas apesar de tudo é diferente. Eu entendo que nos primeiros meses a mãe também está cansada da questão daqueles ritmos da amamentação, é mais prático. Levanta, vai ao quarto, dá mamar, volta. Até tolero que até a 1 ano de idade, enfim, ainda que depois já seja bastante mais complicado mudá-lo de quarto, não é? Porque a partir de uma determinada altura depois têm realmente essa sensação de que já têm a percepção que estão sozinhos. Exatamente, pronto, é muito mais complicado. Mas entendo isso e entendo também quando a criança está doente ou está mais tristonha por qualquer motivo, enfim, a exceção tudo bem, mas não a regra. Vamos ouvir a Maria Figueiredo. Olá, que é aqui de Lisboa. Olá, Maria, então qual é a prática aí em casa? Ou qual foi? Bom dia. Maria Figueiredo? Julgo que temos ao telefone a Maria, não sei se ela me está a ouvir. Olá, Maria, bom dia. Não está a chegar. Não. Tínhamos aqui a indicação que já estaria pronto o telefonema, mas não. Bom, portanto, essa é uma das questões. Ias arrancar para uma... Sim. Há outras questões. No caso, por exemplo, de questões que as pessoas vão colocando, pais que se separam e há os filhos e filhas que ficam com um dos pais. Há o filho ou a filha que começa a dormir com a mãe. Isto é correto? Essa é outra questão muito importante e ainda bem que falas nisso, porque de facto é muito comum haver essa compensação. Só que temos que pensar também no simbólico disso, ou seja, a criança vai substituir, não é, a ausência do pai. Não é? Isso não, é como se fosse substituir o papel do pai. Isso não é correto, até porque pensem em termos de futuro. Aquela mulher depois quer arranjar um parceiro, quer dormir com o parceiro. O que é que vai fazer? Vai tirar a criança nessa altura da cama e pôr lá o parceiro? A criança vai ver o parceiro como um... Obviamente. Como um começa-se logo aqui a criar aqui um problema, porque realmente há algumas relações entre padrastos e enteados que não correm bem logo no princípio, exatamente por causa disso. Porque, de facto, ele veio roubar o meu lugar até na cama da minha mãe, não é? Mas é muito comum. Como também é comum quando vão para a casa dos pais, no caso de pais divorciados, aqueles pais de 15 em 15 dias, não é? A filha também quer dormir com o pai. Exatamente. E às vezes o que me dizem é: estou tão pouco tempo com ela que quero aproveitar. Muito sinceramente, eu não sei o que é que se aproveita durante a noite, se estão a dormir. Pois, é tão pouco tempo com ela, mas é o tempo que está com ela. Não, mas tem a ver com uma sensação de intimidade, de mimo. Eu percebo. Mas um bocadinho, Júlia. Mas eu pessoalmente acho que os pais têm que ter o seu espaço, seja em que circunstância for, e os filhos têm que se habituar, porque vão crescer para uma vida em que cada um terá o seu espaço no momento em que dorme. Não é fácil.
E acho que estamos cada vez mais permissivos nesta matéria. O que eu tenho ouvido, tenho até pessoas que são amigos, que convivem connosco, têm muitas dificuldades na gestão deste tempo, não é? Que é, mas já estava a chorar, já estou tão cansado, não me vou levantar. Eu, por exemplo, no tempo é que eu tenho 4 filhos, não é? Claro. Sendo que a mais velha já não ia muito, mas de vez em quando ainda se enfiava lá. Todos de vez em quando. Um bocadinho de manhã, aquela sensação do sábado de manhã, toda a gente junta, é agradável. Agora, depois... Mas mais que isso, acho que é demais. Até nem é confortável, de vez em quando, todos juntos, tudo bem. Mas um bocadinho tem a ver com uma cumplicidade. Agora, a noite toda, não. E temos que ver aqui outra questão, Júlia. A questão da intimidade. Leva um para a cama, depois leva o outro para a cama. Vai, deixa-o adormecer e outra vez. A questão da intimidade entre o casal. Não podemos esquecer esta questão, porque realmente é muito importante. Vamos lá ver. O que os estudos apontam é que estas situações que se perpetuam, a criança está ali a desempenhar uma função muito importante, que é o quê? Impedir que aqueles pais estejam... Tenham uma vida de casal. Exatamente. Porque se calhar já não têm a mesma vida de casal e permitem isso. Exatamente. E é um bom alibi. Ana, agora é Ana. Espero que a Ana esteja em linha. Olá, Ana. Está-me a ouvir? Eu estou a ouvir qualquer coisa. Agora não sei se a Ana me está a ouvir a mim. Ana? Estou? Olá, Ana. Está boa? Bom dia. Bom dia. Então qual é o problema? É o seguinte, eu tenho 2 filhos, uma com 1 ano, um com 3 anos. O meu filho de 3 anos foi para o quarto dele com 5 meses, muito pequenino. Entretanto, nasceu a outra. Quando nasceu a outra, a nossa política é ter um quarto para dormir e um espaço para brincar. E eles dormem juntos. Quando nasceu a de 1 ano, o de 3 anos passou para o meu quarto, que é para de 1 ano ir para o quarto e conseguir dormir. O que é facto é que hoje ele adormece na minha cama, só adormece à 1 e pouco da manhã porque fica excitadíssimo e só adormece à 1 e pouco da manhã, acorda de manhã para ir para a escola, por volta das 9 e depois fica o dia inteiro insuportável porque dorme tarde e nós, para não atrapalhar o sono da pequenina, pomos ele no nosso quarto e depois fica esta confusão de querermos que ele volte para a cama dele, ele não volta porque levanta-se e vai sozinho para a minha cama. E nós já estamos a entrar num limite, porque a nossa política sempre foi eles dormirem sozinhos. Teresa, o que é que se pode fazer aqui? Muito rapidamente, o que é que eu lhe posso dizer? É a altura ideal, agora nas férias, não sei se está de férias, mas possivelmente sim, para mudar esta questão, portanto, estas rotinas. Realmente é urgente que mude isto para bem de todos, pelos vistos. Realmente, o seu filho tem que dormir na cama dele. Mais cedo, Ana. Mais cedo, pronto, porque ele está a dormir pouco, daí andar impossível depois, como diz. Realmente, habitue-o a dormir, nem que perca umas noites, obviamente, e ele também possivelmente vai perder, a insistir nisto. Há pessoas que realmente depois ficam muito incomodadas, dizer, agora vou insistir. Deixe chorar, mas as só uma coisas coisa. são mesmo assim. A Ana vai pô-lo na cama e vai dizer, ficas aqui, e ele vai se levantar e vai para a cama. O que é que se faz? Pega nele? Ela vai voltar a pôr. Mas o que é que... Diga. O problema é, ele vai para a minha cama às 9h30, portanto, ainda são horas normais, só que depois ele fica numa espiral até à meia-noite, 1 da manhã, e mesmo que eu ensine na cama dele, que acontece às vezes à meia da noite, a meio deste processo, ele diz, eu vou para a cama, ele vai para a cama dele sozinho, deita-se, fica 10 minutos e levanta-se e vem para a minha cama, depois volta a ir para a cama dele. Desculpe lá interrompê-la. É assim. Até à 1 da manhã. Logo desde o princípio está errado, desculpe, é assim, o seu filho deve adormecer na cama dele. Exato. Quanto muito a Ana é que vai para a caminha dele e lê-lhe uma história, dá-lhe um beijinho, acompanha e fecha a luz ou deixa uma luzinha de presença e diz, agora é a altura de dormir. Daí a pouco ele levanta-se, vai outra vez ao pé de si. Você repete o processo. Isto, se for feito vezes sem conta, se for feito de uma maneira sistemática e assertiva, não tem nenhuma, não tenha nada... O meu problema é a pequenina. O que é que eu faço com a pequenina que acorda no meio deste processo todo? Porque
Ele sempre foi assim, isso me está a dizer, foi o processo dele até à irmã nascer. Então, Ana, vai ter que perceber... Ana, eu tenho a solução. Não sei se a Ana vai gostar da solução, mas eu tenho a solução. É acabar com a política dos 2 quartos, um para dormir e outro para brincar, e é um quarto para ela e um quarto para ele. E pronto, e tem a solução. Tem a solução completamente resolvida. Agora, se calhar isso não tem a ver com as lógicas aí de casa e com a forma como organizaram a vossa vida doméstica. Mas isso deixa completamente a pequenina a dormir no sítio dela e o outro tem que... Isto tem que ser uma... E até para usar isso como pretexto. Olha, vou fazer um quarto só para ti, para tu brincares e para tu dormir. Exatamente, e estabelece essa regra e pronto. Nós estamos mesmo quase a terminar, Ana, e vou perguntar uma coisa. O que é que cria mais sofrimento? É fazer isto aos 3 anos ou fazer isto aos 7 ou aos 8? Aos 7 ou aos 8, sem dúvida. Cria muito mais sofrimento, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aos 3 anos ultrapassam perfeitamente. Claro que fazem umas birras. E fazem muitas birras, é preciso uma Está na hora, Ana, está na hora e é o limite, se calhar. Tem que ter muita cumplicidade com o marido e muita cooperação também com o marido, porque se houver um a dizer, não vamos fazer isto não resulta, tem que ser os dois a fazerem a mesma coisa, até para que um não fique como mal da fita, não é? Claro. Fazerem isto de uma maneira assertiva e meninos e meninas que ficam com vómitos, têm dores de barriga, ficam desorientados. Passa tudo. Tem que ser assertivo, não é? Exatamente. Tem que ser assertivo e definir. Até um bocadinho autoritário, não é? Sim, Júlia, é assim. O assertivo é o não agressivo e o não completamente amoroso, digamos. É ali o meio termo onde está a virtude. De facto, ir oscilando um bocadinho entre os beijinhos e os... Mas, gosto muito de ti, enfim... Mas vais para o teu quarto, vais para o teu quarto. Assim. Um aplauso Teresa, muito obrigado. Teresa, muito obrigada. Um bom soninho para todos, não é? Exatamente.